Lélia acompanhou o jogo, eu e Mabi trabalhamos no jogo. Já foi um susto no início, né, Lélia? Tá pumf, né? Já com o Vitor Hugo já mostrando como seria aí, ó. Isso. Com o problema da defesa do Atlético. Palmeiras marcando firme e o Vitor Hugo entrega essa bola aí, quase, né, pro jogador do Palmeiras, só que o Vitor Roque estava impedido. Sim. E aí não demorou muito, o Júnior Alonso e o Vitor Hugo, eles repetiram a pataquada e aí foi o primeiro gol do Palmeiras marcado pelo Flaco Lopes. O Palmeiras marcava muito forte, o Atlético sem saída de bola, sem conseguir envolver o adversário. Ontem o Sampaoli colocou uma linha com 3 zagueiros, jogou o Saravia para ser o ala pela direita, mesmo sem ele estar apoiando muito. Aí, ó, sai o primeiro gol do Palmeiras. Isso. O Arana pela esquerda, né? E o Scarpa trabalhando juntamente com liberdade ao lado do Igor Gomes. Aliás, o Igor Gomes nem aparecia. Não. E fez o ataque com o Dudu e o Rony. Não funcionou, tanto que o Atlético vai levar o segundo gol agora numa falha também do... ainda tá passando o primeiro. Tá passando do Guilherme Arana. E aí o Sampaoli, né? Ele mexe no time. Taticamente ele faz uma mudança com uma peça só que ele sacou, que foi o Júnior Alonso, e aí o Atlético passa a dominar o Palmeiras. Se apresenta uma chance com a expulsão do Piquerez, mandou bola na trave, o goleiro fez defesa importante, foi a tônica do segundo tempo até o Atlético cair no desespero, ficar aberto, levar o terceiro gol e levar uma bola na trave também. E lembrando que no segundo tempo vieram mais 2 bolas na trave, Isso. né? Eu destacaria, apesar de tudo, o Gustavo Scarpa e o Dudu como os melhores jogadores. Isso. E depois o Hulk entrou bem no jogo também. Não dá para abrir mão de um jogador desses. Agora, muitos aí realmente abaixo do que podem jogar, do que podem entregar. Uma questão tem que ser resolvida imediatamente. Não sei se o Sampaoli, aí a falha do Arana e o gol do Alan, ou do Alan, né? Para falar a verdade, o nome desse menino é Alan. O Sampaoli, ele vai ter que colocar um preparador físico para fazer esse time aí, ó, correr. Raramente você vê o jogador do Atlético ganhando no mano a mano. Você tem o Dudu que ganha porque ele é driblador. Mas se colocar na corrida, dificilmente um jogador do Atlético vai ganhar. Então isso é parte física ruim. E o resultado foi horroroso. A atuação nos primeiros 30 minutos também, e depois faltou competência para fazer gols, porque as oportunidades apareceram. E aí o melhor do jogo acabou sendo até o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel. Sim. Gostei muito do Gomes também. Aliás, ele é um zagueiro realmente que enche os olhos, né? A forma como ele trabalha. Mas, lembrando que o Scarpa ontem foi a surpresa como titular, assim como a surpresa foi o Bernard no banco, né? E aí, obviamente, o Scarpa jogou mais próximo do Igor Gomes, mas como o Lélio disse, apareceu muito pouco ontem. Agora, o que apareceu foi o Scarpa, que é aquilo que a gente estava falando aqui ontem, né? A gente nem sabia que ele ia jogar, né, Lélio? E a gente acabou fazendo dele o personagem, né? E a gente falava exatamente sobre isso. Esse poderio que ele tem, né, de estar no setor defensivo, de estar no setor ofensivo, de entrar pelo meio, de fazer a diagonal, de ir pelos lados de campo, né? Todos os escanteios, todas as faltas, tudo era com ele. Você não pode ter um cara desse no banco. Não tem como. De jeito nenhum. Desculpa. De Mas não tem jeito. Por mais que venha a explicação, depois a gente vai mostrar a entrevista do Sampaoli, né, Mabi? E que ele fala, né, que na verdade ele não... ele começou porque ele achou que o Bernard não estava bem fisicamente, por isso que ele entrou com o Scarpa. Pelo amor de Deus, se foi isso mesmo, eu já não entendo mais nada de futebol e nem é isso que eu imagino. A questão do Hulk, eu até falei, Lélio, na transmissão, que eu entendo perfeitamente o que é uma hierarquia, que ela tem que ser respeitada, né? Pelo que o Hulk falou depois do último jogo, que estava fora de posição, que o Atlético não estava jogando, né, com um padrão de jogo tático e tudo mais.
Mas, e depois o São Paulo acaba revelando que já tinha conversado com o Hulk, né? O castigo do Hulk no banco é muito mais pro time do que pro Hulk. Muito mais pro time do que pro Hulk. Você não pode abrir mão de um jogador do tamanho, da liderança, da história, do que joga, do que puxa marcação, do que puxa atenção para ele em campo, né? Do que abre espaço num time que optou em determinado tempo, e o Atlético não soube aproveitar, vale dizer, né? Em praticamente ficar recuado. Né? E depois, você não pode abrir mão de um jogador com essas características técnicas e tudo mais que o Hulk tem. Não vem porque não é a idade, não é nada disso, é questão técnica, é questão de inteligência de jogo, de visão de jogo. Você não pode abrir, você acaba castigando, como a gente já viu várias vezes em outras situações, você castiga o time, você não castiga o cara, você castiga o time. Concorda? Mas ontem, Eudimara, eu vou discordar, porque ontem tinha que ter o castigo. Isso é uma questão hierárquica. Sim. Se ele quisesse conversar sobre o posicionamento dele, o papo tinha que ser interno. Você vai e perde o jogo, atuando mal pra chuchu, inclusive ele. Ele também, claro. Aí o Atlético ainda muito ameaçado pelo rebaixamento. O cara vai e fala isso. Aí, se o Sampaoli realmente escalasse ele, nem eu gostaria que o Sampaoli ficasse pro ano que vem, Eudimara. Você falou aqui ontem. Sabe, não tem como não. Porque aí o Sampaoli, ele tá muito paz e amor. Não tem essa, não. Acho que agora aí ele tem que voltar a ser o cara chato mesmo. Acho que já voltou, pois né? Então isso aí já me deixa mais tranquilo. E é isso, começou no banco, entrou e teve uma outra atitude. Eu já não viu ele caindo à toa ontem, viu? Não. Ele entrou com liberdade de ocupar os espaços e tudo mais. E aí, cara, jogou bem. Bem. Então, mas aí se fazia necessária uma puniçãozinha ali, só pra falar, brother, aqui tem comando. E o técnico tem que ser o comandante do time, não o jogador. Concordo plenamente, é hierárquico, mas ele já tinha conversado com o Hulk. O Hulk já tinha pedido desculpas, já tinha se exposto, ele vai falar isso no vestiário. Então, ali já havia sido uma situação resolvida, né? E aí, como é que você abre mão do Hulk num time que precisava vencer a qualquer preço, porque não estava livre, né, da questão do rebaixamento? Aliás, depois, quando ele entrou em campo, já estava livre. Mas, de qualquer forma, você não pode abrir mão do Hulk. Se tá tudo certo, o castigo é do time, não é do Hulk. Matematicamente, ainda não, hein, Edmar? Tem matematicamente. Mas... você entendeu meu ponto de vista? Eu não... Eu entendi. Sabe? Eu entendi. Mas algumas questões assim, desse tipo, elas precisam que se resolvam internamente. E não é num momento bom. Igual a Mabi falou, Paulo Brax e Vitor. Eles vão falar o quê, Mabi? A torcida nem quer ouvir, não. O que o Paulo Brax tem a dizer, depois daquele vídeo que fez lá, após mais uma derrota em decisão, a torcida não quer ouvir ele, não. Nem ele, nem o Vitor. O que o torcedor quer é que eles sejam demitidos do Atlético imediatamente. É isso. É isso que o torcedor quer. Não dá pra não. Ninguém aqui vai passar a mão na cabeça e dizer que não é isso. É isso. Ninguém. Então, é isso. O Hulk pronto, pagou aí, de repente domingo volta a ser titular e eu espero que ele permaneça no Atlético, pelo menos meu pensamento é esse. Eu também. Fala, Mabi, sua opinião. Não, eu ia falar a respeito disso do Hulk e do Sampaoli. Ontem na coletiva, o próprio, o Sampaoli foi questionado sobre essa declaração do Hulk e aí ele mandou não foi nem uma indireta, não, ele mandou uma direta mesmo, né? Ele falou, olha, o que eu tenho pra resolver com o Hulk, o que eu tenho pra falar com ele, eu falo diretamente, eu não falo pela imprensa, porque de fato o Hulk falou pela imprensa. O Hulk expôs uma situação de vestiário e levou para a imprensa, né? E jogou no ventilador. Então, é algo a se questionar também. E eu concordo nisso com o Lélio. Tem hierarquia e olha só, o Hulk está incomodado com o posicionamento, ele não está satisfeito, a imprensa não vai resolver isso. Quem vai resolver isso é o Sampaoli. Então tem que sentar e conversar e não jogar tudo no ventilador. São pontos de vista e aqui cada um tem o seu, porque aqui é democracia, meu amor. Cada um aqui pensa de um jeito.
E nós fizemos uma transmissão lindíssima, né, Mabi? Quem não viu, perdeu.